Bom dia, amados. Graça e paz do Senhor sejam multiplicadas sobre nós nessa manhã, abundantemente. Amém? Que alegria, que emoção estar aqui. Uma alegria muito grande. Era um sonho, um projeto pessoal, mas mais do que isso, poder compartilhar com os irmãos, estar com os irmãos. A gente sempre está acompanhando, né? E como é bom poder estar aqui. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui nessa manhã, de poder compartilhar com vocês de coisas tremendas e maravilhosas que Deus há de proporcionar, tem proporcionado para nós. Amém? Espero que o Espírito Santo de Deus possa tocar o teu coração nessa manhã. Eu não sei qual o propósito que te trouxe aqui, o que você está vivendo, e talvez com uma expectativa muito grande de levar algo daqui para resolver questões, para poder dar sequência. Que Deus possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo possa tocar tua alma, teu espírito, tuas emoções. Amém? Amém? Meu nome é Winston, sou pastor em duas igrejas, São Tiago e Barbacena. Fica as duas, se você fizer uma bifurcação, né? As duas ficam de Belo Horizonte 200 quilômetros. E entre elas 100 quilômetros. E a gente tem ali uma dinâmica, né, de atender as duas igrejas. Deus está nos dando graça de formar obreiros ali. E Deus tem dado força, saúde, condições para a gente poder atender, né? E quero agradecer aqui, amado pastor Marildo, o pastor Adalberto. Desculpa, é um nervosismo, viu? A responsabilidade é muito grande, né? Pastor Adalberto, a sua família que nos recebe, né, com tanto carinho. Obrigado, meu querido. Ao John, cadê o John? O John está ali, né? Obrigado, John, pela hospedagem. Deus abençoe você e a sua família também, em nome de Jesus, né? Que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar. O nome é meio complicado, né? Meu pai gostava muito do Winston Churchill, né? Foi o primeiro-ministro da Inglaterra no período da Segunda Guerra Mundial. Foi ele que articulou, né, com a Rússia. Na época era a União Soviética, né? Mas fez lá os aliados, né, para vencer o Hitler, né? E meu pai gostava muito de história, e aí ele resolveu, né? Winston Churchill se destacou, né, por uma liderança forte. Pede dele, assim que e aí o papai achou bonito o nome, mas complicado, né, para a gente poder estar falando, né? Mas bênção demais. Eu queria, nesse momento, você curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos, e numa oração pessoal você vai dizer ao Senhor o que você quer receber nessa manhã, o que você veio buscar, o que você está esperando da parte de Deus, o que você quer levar para a sua vida, o que você quer levar para a sua casa, o seu ministério. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, colocamos este momento nas tuas mãos. Teu povo espera, Senhor. Teu povo aguarda, Pai.
aquilo que o Senhor tem para falar a cada coração. Que seja, Senhor Deus, a boa mão do Senhor sobre cada um. Aquele que está aqui, que está ferido, aquele que está quase abatido, aquele que está numa situação em que lá no íntimo ele diz: poxa, eu poderia parar por aqui que eu não aguento mais. Que o Senhor possa atender este coração, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor possa dar força, a alegria, Senhor Deus, a alegria de dar continuidade, Senhor, nessa trajetória, nessa caminhada. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Seja a tua bênção sobre o teu povo, Senhor. E que a palavra do Senhor chegue aos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Foi nos dado uma missão, né? Temos aí o tema central: rendidos para um propósito maior que nós. E muito forte, um tema muito forte, porque rendidos para um propósito, mas eu quero me deter no propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Amém. Você não está aqui à toa. Deus não permitiu a sua existência de forma aleatória. Você tem um propósito aqui nessa terra. Deus, quando te idealizou, quando você nasceu, quando você surgiu, Deus, antes de todas as coisas, Ele já tinha planejado você nesse tempo. Amém? É importante que nós tenhamos conhecimento do propósito que Deus tem nas nossas vidas. E eu começo te fazendo uma pergunta: você sabe o que Deus tem para você? Em todos os aspectos. Você sabe bem o que Deus está esperando de você? Isso é muito importante, porque vai determinar toda a nossa caminhada nessa terra. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você está na sua igreja? Nós estamos falando aqui a maioria para lideranças, né? Você tem certeza do propósito de Deus sobre a sua vida? É importante que nós tenhamos conhecimento disso. Temos convicção disso, porque a partir daí a gente vai criar uma dependência total de Deus. Porque se nós formos nos nossos próprios, nas nossas próprias forças, no nosso próprio braço, nós vamos cansar. E aí que entra o subtema, que é crendo no Deus provedor e na provisão de Deus. Porque quando estamos no propósito do Senhor, Ele vai estabelecer a sua provisão, Ele vai estabelecer, porque Ele é provedor. Amém? Amém? É bom que a gente entenda isso. Muitas das vezes a gente está cansado, tudo que a gente faz, a igreja, o ministério, as questões eclesiásticas, elas às vezes elas parecem que são um peso para nós, mas na realidade é você mesmo que Deus chamou, é você mesmo que Deus escolheu, é você. Se você tem perguntado: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Ele já te deu, você está aqui, você está lá, amém? Há um propósito sobre isso na sua vida, e você é uma bênção. Talvez você não se encontre nisso, não pense assim, mas você é uma bênção. E Deus te escolheu para que você seja continuadamente uma bênção. Para você, para a sua família, para as pessoas. Amém? Isso nos fortalece, isso nos coloca em posição, onde a gente vai ter a ação, a gente vai ter a luta, a dificuldade, mas nós vamos conseguir entender que Deus está naquilo ali, que Deus está naquele propósito.
E quando Deus nos chama, nós sabemos muito bem disso, quando Deus nos chama, Ele já preparou todas as coisas, porque Ele é provedor. Ele preparou todas as coisas. Quero pedir a você que abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22, no verso 35. Lucas 22, verso 35. Está escrito: então Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsas, sacolas de viagem ou sandálias, faltou-vos alguma coisa? Responderam eles: nada, nada nos faltou. Nós estamos diante de um texto onde Jesus estava nos seus últimos momentos com os discípulos. E ali Jesus tem uma conversa ampla, franca com eles, sobre o que ia acontecer. Foi uma grande surpresa para os discípulos, porque Jesus já vinha falando que era necessário que o Filho do Homem morresse, em muitas ocasiões Jesus estava falando isso, mas aquela intensidade toda da vivência com Jesus, os discípulos não imaginavam que seria tão rápido assim. 3 anos ali de vivência ministerial, de proximidade com o Senhor Jesus, andando com Jesus, vendo todos os milagres, toda a ação de Jesus. Eles sabiam que algo ia acontecer, mas que não fosse tão rápido como foi 3 anos só de vivência. Mas foram 3 anos dos quais Jesus mostrou para eles o que é reino de Deus. E diante disso, os discípulos, treinados por Jesus chega nos seus últimos momentos e fala com eles o que ia acontecer com cada um deles. E ali toda aquela expectativa de passar as últimas informações, de passar tudo do que ia acontecer a partir do momento em que Jesus fosse preso. E Jesus vem falando com eles ali sobre as questões que eles iam enfrentar posteriormente. E ali o Senhor Jesus especifica situações das quais eles iriam vivenciar e que eles tinham que se preparar para isso. E isso nos chama a atenção para observarmos que nós temos que estar atento para toda e qualquer situação, mesmo que é imprevisível isso, mas nós temos que estar entendendo o propósito ali do Senhor. Eu gostaria de contar um testemunho pessoal sobre provisão de Deus. Vou contar parte da história, a história é um pouco longa, da questão quando eu fui assumir o ministério. Eu estava em Barbacena ajudando o meu pastor, fui consagrado no dia 23 de setembro de 2005, e eu estava com o meu pastor, mas chegou uma hora em que eu falei: não, Senhor, eu quero cuidar das minhas ovelhas, aquelas que o Senhor preparou para mim, eu quero cuidar delas. Elas já estão lá e eu gostaria de cuidar das minhas ovelhas. Eu tenho cuidado das ovelhas de outro. Por incrível que pareça, era do meu sogro, né? Eu lembrei de Moisés, né? O Jetro, ele cuidando das ovelhas do Jetro lá, e Deus tira ele de lá. E eu vou falar para você o que é marcante até hoje na minha vida. Eu me lembro que todas as coisas aconteceram para que eu pudesse ir para a cidade de São Tiago, e aconteceu que chegou o dia de nós irmos. Coincidentemente, setembro, foi no dia 23 de setembro, né, que nós saímos de Barbacena e fomos para São Tiago. Eu me lembro que Alexandra, minha esposa, muito conectada
com a família, ela é muito família, e ela, nesse tempo, ela falava: Winston, vai ser muito difícil para mim desconectar da minha família, vai ser muito difícil, mas eu estou contigo. Na realidade, esse "eu estou contigo" era uma das respostas de Deus que eu esperava, porque ela era tão ligada que era difícil de eu pensar em ir para algum lugar, né, sem a aprovação dela. E diante de alguns acontecimentos, ela chega um dia para mim e fala assim: Winston, eu estou com você. Eu tinha acabado de chegar de viagem, que eu tinha ido observar o campo, e ela chega para mim e fala assim: Winston, eu estou com você. E ali foi a resposta de Deus. Então eu comecei a trabalhar para que a gente pudesse sair de mudança. Mas o que me marca é quando nós pegamos a estrada, nós estamos a aproximadamente uns 10 quilômetros de São Tiago, uma chuva torrencial, e eu dentro do carro, eu lembro que nós temos lá o Everaldo, que é secretário de transporte na cidade, ele é evangelista na igreja, e na época também ele era, né, já há um bom tempo que ele é secretário de transporte, e o Everaldo mandou um carro da saúde buscar a gente. Eu lembro até hoje, era um Uno branquinho, e chuva que descia, aquela chuva, aquele dia mais tenebroso, e eu dentro do carro falava: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou tirando minha família do conforto, a minha filha mais velha, de 12 anos de idade, a Isabela, de 2 anos, no colo, a Alexandra com aquela carinha triste, eu falei assim: meu Deus, eu não posso errar. Eu não posso errar. Você que é mulher sabe muito bem o que é isso. Às vezes o homem, a gente vai desbravando, né? Mas a mulher sente muito. E eu com 2 meninas, né? Falei: Senhor, eu pensava, será que eu mando esse cara voltar e acaba com tudo isso e para com tudo isso? Eu falei: meu Deus, eu não posso falhar, eu não posso errar. A minha família olhava para Débora chorando, olhava para Alexandra, ela caladinha, mas as lágrimas corriam no canto. Eu falei: Jesus, eu não posso errar. Não que eu duvidasse do que Deus tinha me dito a fazer, mas ou quando você olha as circunstâncias que estão à sua volta, você fala: Deus, eu não posso errar. Aí chegamos, estabelecemos, e Deus foi conosco, Deus nos abençoou grandemente naquele lugar. Passamos 1 ano naquele local, a gente tinha uma ligação num outro ministério, acabou que eu fui por meio de um outro ministério. Passado 1 ano, a liderança daquele ministério chegou: Winston, muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado pelo seu serviço, Deus te abençoe e pode cuidar da sua família, pode voltar para a sua casa. Eu falei: o quê? E aí veio tudo na minha mente: meu Deus, eu errei, eu falhei de novo, eu não podia ter falhado e eu falhei. E eu me lembro que eu fiquei desesperado, mas a Alexandra chegou para mim e falou assim: estamos juntos, pode ficar tranquilo, nós vamos vencer essa. Importância da esposa, viu? Importância da esposa. Essa hora o marido precisa disso, né? E ela falou: não, nós estamos juntos, Deus vai nos ajudar, Deus vai suprir as nossas necessidades, Deus vai nos honrar. Aí nós ligamos para o pastor Zé Martins, que é meu sogro, e ele fez nos reconectou com o pastor Joaquim. O pastor Joaquim disse para mim, se ele vai ver essa filmagem, não sei se ele vai lembrar, mas ele disse para mim assim: Winston, você nunca saiu do ministério, eu sabia que você ia voltar, espera um período aí de 3 meses, se não acontecer o que a gente está prevendo, nós vamos assumir a igreja lá, mas não abra nenhuma igreja, fica só numa casa. Mas não teve jeito, nós tivemos que abrir um local, porque Deus tinha abençoado grandemente, e
muitas coisas aconteceram ali. E aí, passados 3 meses, isso era janeiro, o pastor Joaquim me liga e falou: e aí, Winston? Falou: não houve comunicado, não houve resolução da coisa. Falou: então, a partir de hoje nós estamos assumindo São Tiago. Eu estou indo para aí. Você vai entender porque eu estou te dizendo isso tudo, porque faz parte de Deus provedor e da provisão de Deus. E aí o pastor Joaquim chega e a gente roda na cidade. É fácil de rodar lá, uma cidade de 11 mil habitantes, né? Rapidinho você roda toda a cidade. E aí o pastor Joaquim falou assim: qual o maior imóvel que tem aqui para alugar? Aí levei ele em determinado local, mas precisava de fazer reforma, um ambiente parecido com esse, um pouco menor. E falou assim: olha, pode arrumar esse lugar aqui, entre em contato com o dono do imóvel, a gente vai arrumar, eu vou mandar piso, eu vou mandar o que você precisar para cá. Falei: então tá bom, pastor. E comecei a providenciar, e fui providenciando as coisas. Quando encerrou as obras, aí ele me liga de novo e falou assim: Winston, eu estou mandando para você 30 bancos, estou mandando para você toda a mobília para você mobiliar a igreja. E a igreja ficou linda, mandou tudo novinho, tudo. E aí, a Alexandra chega para mim e fala assim: Winston, está vendo como é que Deus provê as coisas? Deus está nesse negócio. E aí, estamos ali para a glória do Senhor Jesus, né? Deus tem abençoado. E é isso, eu quero pegar esse ponto para falar isso para você, sobre a questão da provisão. De acordo com a Bíblia, provedor, por exemplo, vai fazer uma referência a Deus que nos fornece tudo, o sustento, o cuidado, a proteção, tudo aquilo que é necessário para nós. Por isso que eu disse para você que no início a gente tem que ter certeza do propósito de Deus, nós temos que ter convicção do chamado de Deus, porque Deus não convida, Deus chama. Amém? Você não vai ver em nenhum momento Deus convidando, Ele chama. E Ele chama para o propósito que Ele tem. E é você que vai ser o instrumento daquele propósito de Deus. Exatamente você. Talvez surja muita pergunta: poxa, mas eu estou aqui, será que é para eu estar aqui? Não, você já está. É o propósito de Deus ali sobre a sua vida. Porque nós fazemos essas perguntas diante das dificuldades que estão à nossa volta, diante das realidades que nós estamos vivendo. Mas quando nós miramos no Senhor e lembramos que Ele nos chamou, que Ele nos levantou, que Ele proporcionou todas as coisas, como provedor, aí você se estabelece. É lógico, queridos, que nós vamos ter dificuldades. Ouvimos pela manhã aqui no devocional: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus está dizendo: eu abri a porta, eu venci, estou te dando condições para vencer. Mas mira em mim, foca em mim, também foi dito. Paulo dizendo: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. É por isso, vou repetir isso sempre aqui, que nós temos que estar convictos do nosso chamado, certo daquilo que Deus nos levantou para fazer, porque aí nós vamos entender a provisão de Deus, nós vamos entender o trabalho de Deus. E se formos olhar em toda a história bíblica, a gente vai ver Deus estabelecendo essa provisão sobre todas as coisas, porque o plano maior de Deus é salvar, o plano maior de Deus é resgatar. Começa lá no Éden, quando o homem cai, quando tem a queda, logo Deus providencia. O que Deus providencia? Eles viram que estavam nus, eles observaram, porque ali foi como uma cortina que caiu, e o pecado manifestou, e eles viram que estavam nus. Deus já começa a prover. Vai lá, mata o quê? Cabrito, né? Como é que é? Hein?
e aí vai lá e veste o homem. A primeira provisão. Então Deus ali, ele faz traz aquela mensagem de provisão para eles. E isso para um ato profético, algo futuro, que aponta para Jesus na morte do Cordeiro. E a gente vai vendo que Deus, ele sempre, para salvar, para libertar, para poder manifestar a sua provisão, ele está ali, criando circunstâncias à nossa volta, para poder nos proteger, para poder nos guardar, com o único propósito, salvação. Aí a história bíblica vai caminhando, a gente se depara com a história de Noé. Deus olha, a gente sabe muito bem, e ele olha para a terra, arrepende de fazer o homem, de ter criado o homem, mas ali ele encontra Noé, um homem justo, e ele fala assim, não, então eu vou agora investir no Noé. Chega para Noé, fala do plano, coloca ali o projeto na mão do Noé, constrói uma arca. Noé levou mais de 100 anos para construir a arca. Imaginem vocês, e num lugar seco, não chovia, como é que se constrói algo, um barco, num local onde nem água tem? Mas ele acreditou no propósito, ele tinha um propósito no coração, porque Deus tinha estabelecido isso para ele, Deus tinha falado isso para ele, vai lá e constrói, porque eu vou mandar um dilúvio. E o Noé obedeceu e fez isso, construiu a arca, chegou o dia do dilúvio, entra para dentro da arca, salvação, Deus salva, ele provê a arca para Noé, ele provê a arca para Noé, mas volta a dizer, Noé tinha que estar convicto do propósito, do chamado de Deus, porque senão ele também não entrava na arca, concordam? Não é verdade? Então ele entra 40 dias, 40 noites, e vai aquele barco para lá e para cá, para lá e para cá, e Deus conduzindo todas as coisas ali, e o barco para, e ali é o recomeço da humanidade na face da terra. Então Deus tinha um propósito com aquilo, Deus tem um propósito com a sua vida, Deus tem um propósito com o lugar onde você está, Deus tem um propósito com o seu ministério, foi Deus que te colocou, foi Deus que te chamou, foi Deus que se estabeleceu. Não deixe gerar dúvidas no seu coração. Agora, se hoje você não tem convicção disso, pare e fala, Deus, é isso mesmo? Se não for, me tira dessa, cria um outro meio. Mas eu não creio que será assim. E a história vai sendo continuada. A história vai sendo continuada. Chega em Abraão, ao Deus provedor. E ali se manifesta, pela primeira vez, Jeová Jiré, o Deus que provê. Está lá em Gênesis 24, quando Deus pede Isaac. E a partir daquele momento, Abraão é mudado o seu nome de pai exaltado para pai de multidões, porque Deus tinha um propósito. Ele chama, nós ouvimos isso aqui ontem também, ele chama Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Mas o problema, a mulher era estéril. Tinha um grande problema, mulher estéril. Mas ele acreditou, ele confiou, ele creu. Creu Deus em Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu. E nós somos levados, queridos, em muitos momentos da nossa caminhada, em crer naquilo que nós não estamos vendo. E essa é a temática mesmo. É isso mesmo. Como é que você vai crer em algo que você já conhece, que você está vendo? Não é isso? Então Deus
Ele chama Abraão porque ele tinha um propósito de uma grande nação. Deus tinha um propósito lá na frente de ter um povo seu, que cumprisse com seus mandamentos, que andasse segundo a sua vontade sobre a face da terra. E Deus olha para Abraão e é você, Abraão, é você. E ele sai do seu lugar, ele sai de toda a sua parentela e vai para aquele lugar. Deus não deu endereço para ele, Deus não mandou ele procurar alguém, só disse para ele: vai, eu vou cuidar de você. E como sempre, na nossa caminhada humana, o Abraão comete aquele equívoco de ouvir ali, sobre aquele momento de fraqueza. Não, vamos dar um jeito aqui porque está demorando, vamos criar uma situação aqui porque está demorando, vai lá, deita com Agar e dali vai sair. Mas Deus falou: não, o propósito vai ser cumprido, é aquilo que eu planejei. E Deus te diz nessa manhã: Deus planejou, vai ser daquele jeito, Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Porque se Ele falou, Ele tem convicção. Porque Deus não é homem para mentir, para se enganar. Esqueci. Não, vamos mudar aqui. Porque quando Deus fala, quando Deus providencia, quando Deus aponta, porque já é aquilo ali que vai acontecer mesmo, que já é propósito soberano dele. Amém? Então não adianta correr, não adianta fugir. E aconteceu, veio lá Ismael, o problema está aí até os dias de hoje, né? Veio lá o Ismael, mas não era o filho, não era daquela forma. Deus falou: vai sair de você. E aí, passado o tempo, a gente conhece muito bem a história, Deus visita Abraão novamente e fala assim: prepara que daqui a 1 ano você vai segurar o seu filho no colo. Agora, interessante, fala 1 ano, filho é gerado com 9 meses, não é isso? Uma criança, não é? Então ele falou para Abraão: meu filho, você está velhinho, mas trabalha aí 3 meses, viu? Pega firme aí 3 meses. E a Bíblia diz que ele fez dando glória a Deus, né? Ele coabitou com Sara lá, dando glória a Deus. Daí a pouquinho, a Sara: Abraão, estou sentindo esquisita, estou sentindo umas náuseas, estou diferente, o que está acontecendo? Ela estava grávida. Propósito de Deus. Amém? Provisão de Deus, provisão da vida, provisão de dar vida a um útero morto. Então Deus ali, Ele promove, estabelece o projeto, o plano que Ele queria sobre a vida daquela família, a vida daquele homem. Você acha que vai ser diferente com você? Deus não mudou, meu querido. Deus não mudou. E em todos os tempos, em todas as épocas, Deus teve os seus homens, as suas mulheres, naquele tempo para estabelecer, e chegou a nossa hora. Essa hora aqui é nossa. Foi o tempo do Abraão, foi o tempo de Isaac, foi o tempo de vários. Agora chegou a nossa hora. E Deus está contando conosco nessa geração, da mesma forma que Ele contou com os outros. Muitos foram martirizados para nós estarmos aqui, não é verdade? E aí, de repente, Deus, Sara tem o bebê, e aquele menino vai crescendo, e chega uma hora que Deus fala assim com Abraão: Abraão, me entrega Isaac. Poxa, mas eu lutei tanto para isso. Eu chorei tanto para isso. Me entrega Isaac. E ele falou: não, então vamos embora. É isso mesmo que o senhor quer? Então, que ele cria. Ele acreditava que Deus poderia até ressuscitar ele dos mortos. E aí vai caminhando com aquele menino. Eu imagino o menino, adolescente, atrás do pai: ô pai, o senhor está indo sacrificar? Porque ele já estava acostumado a ver
Abraão sacrificando ao Senhor. Cadê o carneiro? Cadê o cabrito? Não, Deus proverá. Passava mais um tempo, ô pai, nós estamos indo sacrificar ao Senhor, mas cadê? Cadê? Onde está? Deus proverá. Aí chega no local, prepara tudo. Imagina Abraão olhando para o Isaac, o sacrifício é você, meu filho. O sacrifício é você. E aí Abraão prepara o altar, como a gente conhece a história, coloca o filho. Deus permitiu ele ir até o último momento. Levanta o cutelo e... Abraão! Não faças isso. E naquele momento, ele se torna o pai da fé. Agora, algo interessante, algo profético. A Bíblia diz, nós ouvimos aqui também, João 3,16, que é muito conhecido dos cristãos. Por quê? De tal maneira que... Sempre digo isso, maior prova de amor é entregar, é dar. Essa é a maior prova de amor. E está em todos os níveis, viu? Até aí, marido e mulher, a maior prova de amor. Você quer provar amor para alguém, é entrega. É entregar. Entrega a sua vida. E naquele dia, Abraão, muito antes, profeticamente, entrega o seu filho. Se assemelha ao que Deus ia fazer no futuro. E ali, de repente, um cabrito com um chifre agarrado na galhada lá, Deus proveu. Você está preocupado? Deus proveu. Já existe. Já existe a saída, já existe a possibilidade. Já existe a solução do negócio. Às vezes o mal, ou a mente mesmo, tem muitas coisas que a gente atribui ao diabo, mas acaba que a gente mesmo. E é até interessante, tem coisas que o diabo fala assim, eu vou imitar isso aí, rapaz, gostei desse negócio aí. Né? Eu peguei uma ideia aqui agora. Deus, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando do propósito que Ele estabeleceu sobre nós. Confie nisso. Estou dizendo isso para você, mas em muitos momentos eu fui para a reunião do ministério com a chave da igreja no bolso, para chegar lá e falar assim, pastor Joaquim está aqui, ó. Eu não quero esse negócio mais não. Não dá para mim mais não. Está difícil. Eu ia já com o discurso todo pronto, porque se ele falar isso, eu falo assim, se ele falar dessa forma, eu apresento aqui e tal. Mas quando eu chegava lá, Deus falava assim, não, é você mesmo. É você que eu levantei para estar ali. Ser forte e corajoso. Não te pasme, não te espantes, eu sou contigo. Por onde quer que andares, vai, eu sou contigo, creia que foi eu que te chamei. Isso que é tremendo de Deus, e às vezes a gente quer refutar determinadas coisas, mas é um privilégio muito grande, porque Deus confiou algo grande, que é um ministério. Deus confiou algo maravilhoso na nossa vida, que é seguir e dar continuidade no projeto soberano de Deus, que é salvar o homem. E glória a Deus que somos nós, é você. Somos nós lá naquele lugar, naquela casa, com aquelas pessoas. Nós vamos chorar, eu chorei muito. Eu fui muito para o monte sozinho e gritava, Deus, tem misericórdia, e Deus gosta disso. Ele gosta dessa entrega, Ele gosta que a gente diga, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, a minha vida é tua, o meu coração é teu, faça-se a tua vontade sobre a minha vida.
veio Isaac, o filho da promessa. Interessante que Isaac foi o elo, né? Abraão com Jacó. Mas Deus cuidou muito de Isaac. Isaac foi poderoso na terra, a gente sabe muito bem disso. Vinham os inimigos, tampava os poços. Deus provia, ele ia lá, abria outro. E Deus dava água naqueles poços. Deus sempre provendo, porque Deus tinha feito a sua promessa. Você que está aqui, o dia que você foi chamado, o dia que Deus colocou no seu coração, que Ele te chamou, o dia que foi confirmado, você tem convicção disso? Levanta a sua mão. É você mesmo? Deus parece que vai fazendo assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, vou ter que levantar. Tenha convicção disso. E aí a história vai caminhando. Vem o Jacó, todo mundo conhece a história do Jacó também. E Jacó faz as alianças, e ali Deus estabelece o propósito sobre a nação. A coisa vai caminhando da promessa que ele fez com Abraão. Vem os 12 filhos, e vem o José, que a gente conhece, uma história linda, eu amo a história do José. Sonhador, aquele menino que ali sempre afrontando, né? Sem a percepção disso, mas afrontava os seus irmãos. E Deus leva o José lá para o Egito, porque ele tinha um plano lá para frente, de fazer uma grande nação, da qual ele tinha prometido para Abraão. E aí o José vai para o Egito, nós conhecemos a história. O José é vendido, o José chega na casa do Potifar, depois o José vai preso, e lá dentro da cadeia Deus começa a trabalhar, e aí de repente o José está revelando o sonho do faraó, e aí Deus provê tudo, coloca José lá dentro, o segundo homem do Egito. Meu Deus, se nós estamos aqui falando desse Deus, se nós estamos aqui professando esse evangelho, professando o nome de Jesus, não é possível que vai ser diferente para nós. Não é possível que Deus não esteja fazendo algo sobrenatural para nos incluir nesse plano maravilhoso. Não é possível que nós estamos aqui aleatoriamente. Não é possível que eu estou aqui no Amazonas à toa. Não é possível. E aí o José atende ali aquelas necessidades, os sonhos, as coisas se cumprem ali, e a história vai caminhando. O povo cresce ali no Egito. Gente, era muita gente. Era muita gente que cresceu no Egito, do povo judeu, né? Até então era hebreu, né? E ali, Deus continua com o seu projeto. Ele continua com o seu plano. E aí, José morre, o rei não reconhece mais, e aí o povo é escravizado por 430 anos. Nesse inteirinho, tem um menino lá, um tal Moisés, que Deus chama o Moisés. Moisés sai fugido, nós conhecemos a história, vai para Midian, e chega lá, um dia cuidando das ovelhas, e Deus chama Moisés, ao ser lá tentando correr, e Deus falando assim, ô meu filho, onde você está? Eu te levantei para uma missão maravilhosa, uma missão grande, amém? Eu te levantei, meu filho, eu te levantei, minha filha. É difícil, mas eu estou te dando as possibilidades, eu já entreguei na tua mão. E aí, ele vê aquela coisa maravilhosa, a sarça que estava lá o fogo, mas não pegava fogo, e aquela voz fala com Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo,
você vai lá e vai tirar aquele povo de lá. Não, mas eu vim fugir de lá, arrumou um monte de desculpa, né? A gente conhece a história. Não, mas é você. E na face da terra não tinha outro, irmão. Não tinha outra irmã. Era o Moisés. Era o único que poderia olhar na cara do faraó sem precisar de permissão. Você sabe disso historicamente. Nem as esposas do faraó olhavam para a face dele. E Moisés chegou lá e encarou o faraó face a face. Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Era ele, um homem que conhecia toda a ciência egípcia, tinha sido criado lá, sabia de tudo, sabia de cada entrada, de cada saída, de cada lugar secreto do palácio, de tudo, ele sabia de tudo, ele era o homem que Deus tinha preparado para aquele lugar. E você acha que você não é a pessoa que Deus preparou para onde você está? Ele não vai te deixar fugir, porque tem um propósito para estabelecer sobre a sua vida lá. Você pode até correr, mas Deus vai mandar uma baleia. Amém? Vai para cá, não, mas eu vou para cá. Não, vai para lá. Não, eu quero aqui. Então tá bom, baleia, vai lá, dá um jeito lá. E cospe ele lá. Ô, gente, eu fico pensando que a baleia passou muito mal. A gente come uma coisa que não faz bem, né? Coitada da baleia, 3 dias passando mal, porque tinha uma encrenca dentro dela. Já parou para pensar nisso? Eu esqueci do João, eu lembro da baleia. Eu falei, gente, a baleia ela nadava, ficava com vontade de vomitar. A gente, quando está passando mal do estômago, dá vontade de enfiar o dedo na garganta, né? Assim, tomar um remédio para botar aquilo para fora. Imagina a baleia. O dia que Deus falou assim, vomita, e leva a baleia. Que coisa maravilhosa. Uma encrenca. Irmãos, Deus, Ele tem propósito na sua vida. E Ele vai prover. Ele é provedor, Jeová Jireh. Deus vai prover. Deus vai abrir as possibilidades. Eu estou te falando isso aqui não com demagogia, mas por viver muitos momentos que eu falava, Deus, como é que vai ser agora? Como é que vai ser? Aí você lembra, sempre olha para os passarinhos de boca aberta lá, a família, né? Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí Deus chega com a provisão, porque Ele é provedor. E porque Ele te escolheu, e porque é você, irmão, é você, irmão. É você mesmo. Não adianta correr. É tão você que você está aqui hoje ouvindo isso. Deus te chamou para você ouvir isso. Porque se não fosse você, você não estava aqui não. Ah não, mas era fulano que tinha... Não, não é você. Como diz os mineiros, é você mesmo. É nós mesmos. Uai, sou. É eu mesmo. Você está entendendo? É natural, nós vamos viver as dificuldades dessa vida porque o Adão vacilou lá, ué, e aí deu nisso aí. Mas Deus proveu, Ele criou todas as formas para nós podermos voltar para Ele. Aí Moisés vai lá e tira o povo do Egito. Meu Deus, mas é muita gente, mais de 2 milhões de pessoas, caminhando por um deserto, acreditando na fala, na posição de um homem. Meu Deus, que tarefa! E vai Moisés para o deserto, e caminha, e as coisas já começam ali na saída, né? Deus provendo ali na saída, eles ficarem livres. Teve a Páscoa, o anjo destruidor passou, matou os primogênitos, e eles saíram
de madrugada, aquele monte, é menino, é cachorro, é gato, é papagaio, e sai com aquela montoeira toda, provisão, e vai para o deserto. Quando eles amanhecem, estão lá descansando um pouco, vem Faraó. Mas aí Deus se manifesta, todas as vezes que vem a dificuldade, Deus se manifesta com grande poder, e isso vai acontecer na nossa vida também. Lá no Noé foi a arca, no José foi o próprio Egito, que levou sua família lá para lá. Deus vai criar as possibilidades, e Ele se manifesta ali na nuvem, na coluna de fogo, e o povo começa, Moisés, por que você trouxe a gente para cá? Era preferível a gente ter ficado lá, morria por lá mesmo. Mas Deus chama Noé e diz assim, Moisés, diz para o povo, diga aos filhos de Israel, que marche. Aleluia, Deus. Segue adiante. O que você tem na mão, Moisés? É uma vara, que significa autoridade. Então Deus colocou autoridade na sua mão, amém? Amém! Amém. Deus colocou a autoridade do Evangelho na sua mão. Os filmes reportam, né, que ele chegou lá e encostou a vara na água. Não, Deus falou para ele, estenda a tua mão. Eu vou mandar um vento oriental. Gente, isso é loucura. Olha o Deus que a gente serve, que vai fazer loucura na concepção dos homens, para estabelecer o seu propósito. Você já parou para pensar, irmão? O mar abre. Olha para um lado, coluna de água, olha para o outro. Imagina que o povo olhando assim. E passando, né? Será que isso não vai cair em cima de nós? Não, e passa. Segura o Faraó lá com a coluna de fogo, confunde eles, depois eles se afogam, porque Deus tinha um propósito. Porque o Moisés era o homem do momento, ele era o cara que Deus queria, ele era a pessoa. E a história vai, a gente ficaria aqui o dia inteiro, a história vai caminhando. Ele atravessa, começa o processo da caminhada, o povo reclama, aquela história toda que conhecemos, mas Deus sempre provendo. Eu quero carne, toma, cordonizo. Eu quero pão, vem o maná do céu, Deus provendo. E onde não tem deserto, querido, lugar árido, lugar onde, quando você fala de deserto, é lugar onde o sujeito vai morrer mesmo. E às vezes somos levados para o deserto, mas o deserto é lugar só de passar, se ficar morre, mas Deus vai nos ajudar a passar. Deus está te ajudando a passar. Se é deserto, é só de passagem, não fica lá não que você morre. E aquele povo caminhou, conhecemos a história, não deu certo, aquele povo reclamou demais, Deus disse, não, vocês não vão entrar não. Ouvimos aqui também, né? Josué e Caleb. Aí morre Moisés e Deus chama Josué. Olha o cara da hora agora. Olha o cara do momento, é o Josué. E era o único que tinha que ser, porque Josué era ajudador de Moisés. Sabia tudo de Moisés. Sabia todo o movimento. Moisés ia subir no monte, ele ficava lá esperando Moisés descer. Era a pessoa. Então vejam vocês, é você, sou eu, não tem como escapar. E aí Deus fala com Josué, Moisés, meu servo, é morto. Então levanta e passa esse Jordão. Passa esse Jordão agora. Eu te esforço, eu te ajudo. Levanta, tem de bom ânimo.
Tem de bom ânimo, eu te esforço. E aí ele vai repetir a promessa, porque olha como é que a ligação é tremenda. Ele vai repetir a promessa que ele falou com Abraão: onde pisar a planta dos teus pés eu já te dei. Porque Deus é Deus de aliança, Ele vai cumprir com a sua palavra. Se Ele te chamou, Ele vai te prover. Tem gigante lá, não tem problema. Eu vou na força do Senhor, não tem problema. Tem carro de ferro, também não tem problema, porque o Senhor está comigo. Mas uma observação: toma cuidado de guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Esse é o segredo da vitória. É fazer aquilo que Deus quer que você faça. É andar no centro da vontade dEle. E Deus está esperando isso de nós para fazer grandes coisas, grandes milagres. Amém? E Josué foi, gente. Imagina aquele homem pequenininho diante do gigante, pulando para dar, meter a espada, arrancar a cabeça. O homem foi faca no dente mesmo, porque ele tinha a promessa. Deus falou com ele: eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita, eu estou com você, vai lá. Imagina a força desse homem. E foram, tomaram Jericó, tomaram a cidade, e a gente conhece a história. Chega o momento dos juízes. Não tinha rei, o povo vacila, vem os inimigos, Deus vai levantando os juízes. Vai levantando os juízes. Débora, Sansão, quem mais? Otiniel, né? Vai levantando a turma. Para libertar o povo. E Deus vai dando condições. Gideão. Deus vai dando possibilidades. E eu te falo novamente: será que conosco vai ser diferente, meu Deus? Não é o mesmo Deus? Não é o mesmo Senhor? Não é o Jeová Jireh? Então é conosco. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Deus, Ele vai fazer isso. Deus, Ele vai fazer, meu irmão. A gente fica observando de lá, né? E a gente vê as dificuldades, encarar o rio, encarar a seca, encarar... A gente sempre se impressiona, fica impressionado, né? Com tudo isso, e a gente fica vendo o valor que é dado, não é, dos irmãos que encaram o rio, pega criança, bebezinho de colo, na zoadeira, e vai aquilo que dá um desespero para as mães lá, mas, né? Meu Deus, como é que é isso? Chuva, e a turma está firme lá, mas é isso mesmo. Deus precisava de você nesse lugar. Talvez você pense: mas poxa Deus, por que eu estou aqui? Não, é você que Deus colocou lá. Como Deus colocou o Daniel lá no meio do reino pagão, como Deus colocou lá. Deus, Ele escolhe as pessoas certas para os lugares certos. Vou te dar uma boa notícia nessa hora. Você está no lugar certo. Você pode achar que não. Mas entenda o propósito. Eu vou sair daqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aqui está muito ruim, aqui não tem possibilidade, aqui é complicado, aqui não sei isso. Não, é você mesmo que está lá. É isso mesmo. Deus não errou, não. Deus não chamou a pessoa errada, não. É você mesmo. Amém? Talvez a preocupação seja por causa das condições, por causa da dificuldade.
Mas é isso mesmo. Outros tiveram. Se a gente for levantar aqui testemunhos em relação a dificuldades, a gente vai ouvir muitas coisas, vai chorar, vai falar, meu Deus, eu tenho certeza disso. Mas você chegou até aqui porque Deus está cuidando de você. Ele está provendo todas as coisas. E a história vai caminhando, caminhando, até chegar em Jesus. E aí Deus abre o leque com a graça. E é onde nós estamos agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então agora é uma solução para sempre. Eu vou salvar o homem através da entrega do meu filho em sacrifício. E como promessa, já tinha dito lá em Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem Jesus. É o plano final de Deus. É a solução de todas as coisas. Porque agora quem aceitar o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida é povo de Deus, faz parte do povo de Deus, vai estar na glória com o Senhor. E ali é destruído todo e qualquer plano de Satanás, que a gente conhece muito bem a história, é maravilhosa. E chegamos até aqui, estamos aqui por causa desse ato tão maravilhoso, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. Deus chegou a consequências incríveis, a ponto de entregar o seu Filho. Ele entregou o seu Filho. Ele mandou ele para esse mundo. Na concepção humana. Gente, que loucura, né? Vem o anjo, visita Maria, salve agraciada. Ela acha estranho que ela, assim, eu tenho uma missão para você. E o anjo sentou lá na casa dela e explicou o que ia acontecer. Deus está com um projeto, e você foi vista por Deus, e Ele mandou aqui para te avisar o seguinte, que você vai ter um filho, você vai colocar o nome dele de Jesus, mas só que você não vai deitar com seu marido, não. Já pensou, um anjo chega para você, irmã, e faz assim? Não vai precisar disso, mas imagina a cena. Mas como que isso vai acontecer? Ela pergunta. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E você vai conceder, você vai engravidar. Gente, aquela mocinha aceita aquele desafio. Ela era a do momento. Está vendo, irmã, como é que é valorosa a irmã, né, a mulher, não é isso? E o anjo fala todo o plano. E ela aceita aquele plano. Não, estou dentro. Ela não corre. Vou providenciar todas as coisas para você, minha filha. E o anjo foi embora. Você imagina Maria contando isso para a família? Gente, recebi um anjo e ele falou para mim que eu vou engravidar. Mas você não é casada? Não, mas o anjo me falou que eu vou engravidar sem precisar de um marido, sem precisar de um... Não, mas como é que é isso? Já imaginou a cabeça, né, a sociedade, o momento, tudo isso? Né? Tanto é que o José falou, opa, quando a história vem para José falou, opa, eu estou saindo de fininho, estou indo embora. E o anjo enquanto falou, não, isso aí é plano de Deus, é projeto de Deus. Você está dentro? E José volta. E eu te pergunto nessa manhã, querido, você está dentro? Amém. Deus está contando com você. Deus conta com você aqui no Amazonas. Deus conta com você lá naqueles lugares difíceis de chegar. Às vezes você está lá carregando para chegar, para fazer. Você fala, Deus, está difícil. Mas é isso mesmo, e Ele está te dando o recurso.
Vai chegar uma hora que você vai assentar e vai olhar e falar assim, de fato, Deus está comigo. De fato, Deus está providenciando todas as coisas. Porque Ele é Deus provedor, Ele vai prover. Se precisar de acontecer, do rio abrir, de descer fogo do céu, se precisar, Ele vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Eu creio nesse Deus. Eu creio nessas possibilidades. Ele vai fazer outra vez. Se precisar, Ele vai fazer. Vão te chamar de maluco, mas é isso mesmo. Chamaram todo mundo de maluco anteriormente. É assim mesmo. Deus tem propósito na nossa vida. Entenda o propósito que Deus tem sobre você. Entenda isso profundamente. Vai aliviar a sua carga, vai aliviar a sua... A gente está passando por um momento bem complicado ali. E eu estou falando para você e falando para mim aqui. Reafirmando algumas coisas para a minha vida aqui. Clareando a minha mente, dizendo para mim mesmo, é você. Não tem outro não, olha a sua volta. Deus te escolheu. Amém? Agora, para finalizar, uma coisa importante que nós devemos fazer é sair de onde nós estamos acomodados e olhar para as possibilidades que Deus tem para nós. Quando Deus queria falar para Abraão como é que ia ser, Ele disse para ele, sai da tenda. Sai da tenda. Olha para o céu. Ele olhou. Você consegue contar? Não, mas é assim que vai ser. E é você. Você lembra, Abraão, da areia do mar? Lembra, é muito, né? Pois é assim que vai ser. E Deus está te dizendo nessa manhã, é assim que vai ser. É assim que eu quero que seja. É você. Diga, sou eu. Feche os seus olhos nesta hora. Pense sobre isso. Pense sobre isso agora. Eu imagino que para alguns aqui é de tirar lágrimas, é de falar, Deus, eu estou ouvindo isso aí, mas a realidade está me corroendo. Mas eu tenho certeza que Deus falou no teu coração para você ter convicção. Quando Jesus está preparando os discípulos, Ele disse para eles, porventura faltou para vocês alguma coisa? Quando eu mandei vocês, sem alforje, sem qualquer bagagem, faltou alguma coisa para vocês? Eles disseram, nada nos faltou. Não tenha medo, porque não vai lhe faltar nada. Nessa manhã, saia e veja o que Deus quer fazer por você. Veja as possibilidades que Ele criou. Enquanto você vai meditando nisso, eu queria compartilhar esse cântico com você. Deus, Ele tem algo muito maior do que nós pensamos. Oh, glória a Deus. Creia no que Deus há de fazer. Cante esse cântico como algo profético na sua vida. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. E começa a dizer isso para você, a respeito de você. Aleluia. Sai de tua tenda, ó filho meu.
te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Aleluia! Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Diga isso! Minha bênção será sobre ti. Diga isso! Uma nova história Deus tem pra mim. Declara na sua vida. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, te abençoarei. Saia de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Diga isso! Uma nova história Deus tem pra mim. Novo tempo! Novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua mão, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Só voz da igreja, uma nova história. Uma nova história pra mim. Creia nisso. Um novo tempo Ele tem. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história! Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Aleluia! Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh,
Você vai declarar agora que Deus tem melhor para você. Declare isso. Diga: Deus tem melhor para mim. Deus tem melhor. E o que perdido foi? E o que perdido foi. Não se compara com o que há de vir. Ele tem. Deus tem melhor pra mim. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi. E o que perdido foi. Não se compara com o que há de vir. Mais uma vez, bem forte, diga: Ele tem o melhor. Tem melhor pra mim. Ele tem. Deus tem melhor pra mim. E o que perdido foi. Não se compara com o que há de vir, não. Não se compara com o que há de vir, não. Não se compara com o que há de vir, não, não, não. Se compara com o que há de vir. Glória a Deus. Uma nova história Deus tem. Um novo tempo. Você acha que perdeu? E perdido foi sua boca. Coloque sua mão sobre sua cabeça e diga: uma nova história. Uma nova história. É tempo novo que você vai viver. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei sua voz, te abençoarei, te abençoarei, te abençoarei. O Senhor te diz: te abençoarei, te abençoarei. Oh, te abençoarei. Aleluia! Deus sempre fez e Ele vai continuar fazendo. E você é a pessoa do momento que Deus quer usar. Guarde isso no seu coração. Eu era muito metódico nas coisas. E Deus me corrigiu muito sobre isso. Porque a gente fica confiando muito nas capacidades, né? E Deus quer que você confie nele. É isso. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você se entregue mesmo. A gente tem medo. Normal, natural. Às vezes eu ouço algumas mensagens criticando Pedro. Porque Pedro afundou. Mas foi o único que andou na água. Ele só afundou porque ele andou. Porque ele foi. É ou não é? Outro que eles criticam muito é o Tomé. O cara
Não acredita, mas não estava lá, ué. Se te conta, você enterrou uma pessoa há 3 dias, fala assim, olha, encontrei com ela ontem, você vai acreditar? Você vê uma pessoa, você enterra a pessoa ali, daí há 3 dias você está lá. Ah, ele não veio aqui não. Deus vai criando as possibilidades para nós. E para encerrar mesmo, o mais maravilhoso disso, eu fico encantado com isso, que eu e você somos o do momento. Deus está contando com você. Amém? E Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa. Os problemas com os filhos, a dificuldade financeira, a saúde. Porque Deus idealizou você para esse momento, para esta hora. É o mar vermelho do momento da sua vida. É o maná do momento, é isso mesmo, é a possibilidade que Deus vai criar, e Ele quer criar. Acredite nisso. Dá um glória a Deus bem forte para Jesus e aplauda Ele. Benção, benção.